Então agora nós vamos falar, é política também, né? Mas enfim, agora a política partidária. Olha, a deputada Ana Paula, viu? A deputada Ana Paula do MDB falou sobre os rumores envolvendo a chapa do Republicano. Nós vamos acompanhar o que disse a deputada Ana Paula e depois a gente explica o que é que está se comentando sobre esse assunto. Olha, eu acho que não existe isso e até não tem nem sentido de fazer uma coisa dessa com os republicanos, porque todo mundo faz parte de um mesmo grupo, né, do mesmo grupo político, não fazendo parte do mesmo partido, mas estamos no mesmo time, que é o time do governador Rafael Fonteles. Então, acho que não existe essa história de minar, de tirar a gente do partido dos republicanos. Eu acho que a gente tem que trabalhar, ter foco, cada um trabalha como pode, o MDB vai procurar as suas bases, vai procurar fortalecer em lugares onde não tem, mas vai procurar fortalecer, não querendo prejudicar outros partidos que são aliados do nosso governador. Eu acho que a gente tem que trabalhar todo mundo unido, porque a gente tem uma missão que é fazer o melhor para o nosso Piauí. E hoje a gente sabe que o melhor para o nosso Piauí é o nosso governador, que tem mostrado o seu trabalho, que tem feito um excelente trabalho no nosso estado. Então essa base toda tem que estar unida, que é o time do povo, e vamos continuar unida aí. Olha só, a deputada Ana Paula também disse que o MDB está mobilizado para alcançar 1/3 das cadeiras da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir. Olha, o MDB ele tem crescido, tem feito a sua base. Eu acho que nós estamos bem fortes, consolidados, já tem vários nomes para ser pré-candidatos, né, a deputado estadual e deputado federal. Então, a gente está seguindo forte. E segunda mostrou essa união do partido, mostrou o interesse do senador Marcelo, estava lá o nosso vice-governador e outros deputados, mostrando a força do MDB, mostrando que nós vamos sair forte aí para essa campanha e trabalhar aí para eleger 10 deputados estaduais. Olha só, vamos lá, Ezequiel, vamos clarear esse contexto aí sobre o que a deputada Ana Paula falou. Douglas, há um fogo amigo aí que está acontecendo nos bastidores da política entre os dois deputados federais piauienses. Um é Marcos Aurélio Sampaio, do MDB, e outro é Jadiel Alencar, do Republicanos. O que acontece ali nos bastidores? Tá dando um fogo aí? Fogo amigo ali entre os dois e até mesmo troca de farpas. O deputado federal Jadiel Alencar trocou farpas ali com Marcos Aurélio Sampaio, dizendo que ele deveria procurar votos ao invés de fuxico, né? Alegações na imprensa e nas redes sociais. O que acontece? É porque ambos ali estão disputando, claro, a reeleição das cadeiras ali da Câmara dos Deputados. E aí, essa minagem aí, dizendo que há essa cooptação de forças de ambos os lados, né? Principalmente do MDB, em prol de tentar tirar nomes ali do Republicanos para auxiliar ali na conjuntura política do MDB. E aí os dois ficam ali nas redes sociais e também na imprensa evidenciando essa briga. Isso aí é a dor do sapato apertando. Liderança para cá, liderança para lá. E aí, olha, em outros tempos, vê se vocês concordam, em outros tempos, isso aí não afetaria o deputado Jadiel Alencar. Ele estava com a eleição dele consolidada, tudo sob controle. Como o Republicanos foi degringolando de lá para cá, foi tipo areia, né? Castelo de areia, né? Aí a pessoa começa a ficar mais reativa, né? Inclusive, a própria reeleição dele passou a ser considerada de risco. E, paralelo a isso, você tem outros concorrentes atuando, meu amigo. Aí, Douglas, tem um detalhe aí, estou citando inclusive a deputada Ana Paula, que apesar dessa dobradinha dela consolidada com o deputado Jadiel, existe dentro do MDB uma tentativa de convencimento dela e do filho, do vereador Daniel Carvalho, para uma candidatura de Daniel Carvalho a deputado federal. O vereador Daniel Carvalho é afiliado ao MDB, é vereador pelo MDB, o MDB procura nomes para fortalecer a chapa de deputado federal,
levou o vereador Venâncio, que saiu do PT e se filiou no MDB para ser candidato, e o partido ainda tenta, e eu diria mais, ainda conta com o nome de Daniel Carvalho para ser candidato a deputado federal, na estratégia de tentar viabilizar uma segunda vaga, que está um pouco distante. Então, caso Daniel Carvalho seja convencido, essa dobradinha com o Jadiel Alencar pode ir por água abaixo, viu? E aí é o seguinte, o vereador Daniel Carvalho, sendo candidato a deputado federal pelo MDB, a deputada Ana Paula obrigatoriamente ia apoiar o filho. Aí outro golpe em Jadiel Alencar. Rapaz, estão botando quente, viu? Cercando por todos os lados. Cerca Lourenço aí, viu? O que ajuda a levar esse contexto é que, assim, hoje, se a gente for pegar a eleição para deputado federal, a gente tem hoje 11 nomes disputando 10. Disputando 10 vagas. E se a gente for afunilar o debate, né, a concorrência entre os candidatos, eu diria que a gente tem Marco Aurélio Sampaio, a gente tem Wilson Martins e Jadiel Alencar disputando 2 vagas. São 3 disputando 2 vagas. Peraí, João, só um detalhe. Você botou 3 disputando 2. Pra você ver como a coisa mudou. Antigamente era 2 disputando 1, porque Jadiel não entrava nessa conta. Exato. Agora então, tá. Se a gente tem 11 candidatos disputando 10 vagas, se a gente for afunilar o mapa ali de votação, como a gente sempre faz, a gente tem 3 nomes disputando essas 2 vagas. Wilson Martins, Marco Aurélio Sampaio e Jadiel Alencar disputando 2 vagas. E se a gente for afunilar ainda mais, provavelmente acho que todo mundo vai concordar que a disputa é entre Jadiel Alencar e Marco Aurélio Sampaio disputando uma vaga. Isso ajuda a explicar... Alencar, só para você está falando que a disputa de uma vaga, afunilando... Exato. Jadiel Alencar e Marcos Aurélio, não é Wilson Martins e Marcos Aurélio, não? Não, porque nesse sentido, no meu entendimento, o PSD leva vantagem. Acho que o PSD está mais próximo da segunda vaga. A alcançar a segunda vaga, exatamente. Né? Se você for somar ali a perspectiva de votação de Georgiano, com Wilson Martins, outros nomes do partido, eu acredito que ele está mais próximo da segunda vaga. Então fica o desafio para Jadiel Alencar conquistar a cadeira pelo Republicanos, né? Se o Republicanos conquistar uma cadeira, e Marco Aurélio Sampaio ser a segunda cadeira do MDB. Direto. Então o confronto fica muito direto entre os dois. E chapas diferentes, é um confronto Exato. direto. Isso ajuda a explicar por que os dois têm trocado farpas nesse nível de tensão. E não reparar, não. Rapaz, vocês concordam que estão acuando o deputado Jadiel Alencar? Então, Eu diria, viu, Douglas, que existe uma espécie de consórcio, entre aspas. Você está sendo elegante, eu não sei se formalizado. Usando uma linguagem elegante. Não, eu não sei se um consórcio formalizado ou velado, mas é de interesse de todos os partidos. Rapaz, consórcio velado ou formalizado estraga Porque bem. é o seguinte, sem o Republicanos, com Republicanos fora da jogada, sem a possibilidade de eleger um deputado, garante 2 vagas para o PSD, garante 2 vagas para o MDB, e deixa resolvida. E aí deixa ainda mais confortável a situação do Progressistas também. É lógico. Fica com as 2 vagas. Então, esses 3 partidos ali... Rapaz, exatamente. São os maiores beneficiados com o possível fim da chapa dos Republicanos. Tá acontecendo isso aí, tá tudo resolvido. Fica tudo resolvido. 2 vagas para o MDB, 2 vagas para o PSD, 2 vagas para a oposição, tá tudo certo, tudo... E aí, entendeu? Douglas, há também uma alegação dentro dos bastidores, é de que, não somente por conta disso, né, de poder resolver ali essa equação que está sendo colocada no MDB, no PSD e também no Progressistas, mas também interlocutores ali dentro do Republicanos, a qual eu conversei nos últimos dias, dizem que há também uma ciumeira, então, forma ali que tem uma certa ciumeira por parte de Jadiel Alencar por não ter vindo ali de um núcleo político anterior e sim ser um empresário. Então essas alegações ali, segundo essas pessoas, dizem que há certa ciumeira. Você é com essa por fiada. conta então de Jadiel Alencar não ter vindo ali desse núcleo político anterior, né, que pudesse ali alçar nesse sentido, mas enfim, há essa discussão. Então se acontecesse nesse caso a desistência ali de algum dos nomes dentro do Republicanos, acaba de vez com a chapa hoje dentro do Partido Republicano, que hoje o quantitativo nas minhas avaliações, eu acho que gira em torno ali de 150 a 160 mil votos, o que não é necessário, sendo que são necessários pelo menos 170 mil votos para conseguir uma cadeira. Isso é com essa fiada. Esse negócio de não ser de núcleo político, claro, vê bem, você ter uma base política familiar ajuda muito, claro, porque aí você tem já uma estrutura montada,
você tem uma base de votação já consolidada. É a herança, né? A herança política, né? O nome. A herança mas, por exemplo, o problema do deputado federal Jadiel Alencar não é base familiar, não. O problema é falta de estrutura. Falta de estrutura em que ele vinha de uma situação extremamente confortável, tem até um painel da NASA lá, mas desse tamanho, com votação, grande. E o negócio a erosão foi ocorrendo. Eleição, Douglas, é uma corrida de resistência. De resistência. E aí o Então, deputado Jadiel começou muito bem, mas perdeu o fôlego. a questão aí, meu amigo, é o seguinte. Porque, brigando por esta vaga, vamos lá, levando em consideração o que vocês falaram, que eu concordo plenamente. Não, rapaz, você sabe qual é a forma de acomodar todo mundo? Inclusive, com a ajuda até da oposição, quem sabe. Os republicanos sair. Não conquistando a vaga. Aí, o que é que acontece? O cara olha para o cenário e diz, de fato, o MDB faz 2, PSD faz 2, a oposição garante 2, está todo mundo satisfeito. E aí você tira o deputado federal Jadiel Alencar. Quando você coloca esse cenário, a base toda começa a ir para cima, porque todo mundo é beneficiado. Ali, viu, Douglas, também havia as informações de que, por conta, então, dessa artimanha, né, essa tática de Jadiel Alencar colocar essa chapa dos republicanos na rua, né, justamente para em prol dessa cadeira, havia a perspectiva de apoio ali substancial da Executiva Nacional dos Republicanos. Então, não somente Hugo Mota, mas apoio aí não se concretizou muito bem. Justamente isso, eu acho que há ali, Douglas, esse apoio acho que não veio de forma alguma. E tem um detalhe também deixar aqui, isso Douglas, mais insatisfatório dentro dos republicanos. O deputado Jadiel Alencar bateu o pé até o final para manter a sua chapa, que tinha um objetivo claro. Primeiro objetivo, garantir a sua reeleição. E lembrando que lá atrás o governador Rafael Fonteles foi contra. E aí o deputado queria que ele Jadiel fosse pro PT. Foi convidado pro PSD. Ele andou bem próximo de fechar com o PSD ainda naquela bem época próximo da fusão cruzada. Se o deputado Jadiel estivesse hoje no PSD, a eleição dele estava garantida. Completamente. Porque o partido faria tranquilamente 2 vagas, estaria brigando por uma terceira vaga. Com o Wilson Martins, Georgiano, Jadiel, Wilson Martins e Fábio Abreu. Eu acredito que, juntando a cauda ali, poderia até chegar a uma terceira vaga eventual. Mas, na pior das hipóteses, Jadiel era o segundo colocado lá, para Georgiano. Estaria com a eleição tranquila. Agora, o deputado Jadiel paga o preço por ter sustentado a ideia de manter a chapa própria. Você falou rapidamente, Douglas, e o Ezequiel, provavelmente o apoio que se esperava de Marcos Pereira e de Hugo Mota, que foi prometido, não chegou. Acredito que o que ajuda a explicar isso é o fato de que Jadiel Alencar sempre fez um discurso de que a chapa do Republicanos seria muito forte e alcançaria 2, lutando por uma terceira vaga. Acho que isso empolgou tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do partido. À medida em que ocorreu um esvaziamento dessa estratégia, Brasília deve ter olhado para o diretório no Piauí e dizer, olha, a situação está complicada. Lá não vai ter 2 deputados na chapa. Lá o esforço é para reeleger Jadiel Alencar. Então, nesse sentido, naturalmente, o partido não vai investir. Analisar para outro lugar. Exato, o partido não vai investir muita estrutura, né? Se aqui a maior perspectiva é manter a bancada, não haver ali uma condição clara de se ampliar para 2 ou 3 cadeiras. Eu acho, para a gente ir para o intervalo, que a Aparecida já deu uma pressão aí, eu acho também que ele foi como um menino, assim, né? Que quem nunca comeu doce, como se lambuza, né? Aí já foi lançar deputado estadual, aí nenhuma coisa de Senado, aí, meu amigo, perdeu o foco.